Olá, Poderosa e Poderoso Cast Mais. Estamos mais uma edição do Poderosa Cast Mais. E hoje realmente estamos com uma poderosa, né, mozão? Para fazer juiz ao nome, Poderosa Cast Mais. Bom dia, pessoal. Mais uma edição 2026. De novo 2026. Moi, eu tava pesquisando sobre ela. Só que aí não dava pra mim colocar tudo, porque ia ser 2 podcasts, porque é muita coisa. Só para ler o currículo. Eu só coloquei algumas coisinhas aqui, ó. Olha só um pouquinho do que ela é, do que ela fez. E eu tenho certeza que essa mulher ainda vai fazer muito mais, vai fazer muita história aqui no estado de Alagoas, viu? Inclusive, eu acho que na política, viu? Acho que ela vai fazer muita história, porque eu voto já nela. Se ela já se candidatar a alguma coisa, você vota nela? Voto nela. Ai, de você se não votar nela. Vou votar as pulseiras de Roberto Carlos, estão à disposição. Mozão, e ela é doutora e mestra pela Universidade Federal de Alagoas, com foco em crimes de feminicídio. Uma partezinha, viu? Ela foi a primeira mulher da Polícia Civil de Alagoas a assumir o departamento de roubo a banco da Divisão Especial de Investigação. Você sabia disso? Não, sabia. Pronto, já tá sabendo agora. Foi diretora de recursos especiais, gerenciou grupos especializados em operações de alto risco e resgate. Poderosa essa mulher. E depois de tudo isso ela ainda escreveu o livro. E ela escreveu 2, só que eu botei só um aqui, porque senão ia ficar o dia todinho aqui a gente falando sobre ela, ó. E eu andei copiando aí do seu... Foi? Você ficou olhando minhas coisas? Tem mestrado, tem doutorado na área? Na área. Ela é autora do livro Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. Ela foi reconhecida como coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher no estado e é referência no combate à violência de gênero. E ainda não acabou não, viu? Peraí. Ela foi escolhida para representar o Nordeste em ações de combate à violência contra a mulher. Nordeste, aí eu vi. Poderosa essa mulher, né? E ela é pernambucana igual o painho. Ela é mãe, esposa, mulher, e ela inspira outras mulheres e levanta outras mulheres. Isso. E tem uma palavra que, quando eu li assim, eu achei a cara dela. Ela é uma mulher representativa. Ela me representa todas as mulheres aqui. E ela é ninguém mais, ninguém menos de que a delegada de Polícia Civil de Alagoas, doutora Ana Luísa Nogueira. Essa mulher poderosa. Palmas para ela! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gostou da sua apresentação? Gostei, cheguei a ficar emocionada aqui. Coisa linda. Seja muito bem-vinda, gratidão. Agradecemos pelo ter tá muito aceito feliz. o nosso convite. E mais uma entrevista que a senhora, todo dia da entrevista eu vejo, todo dia entrevista, todo mundo quer. E a gente não se cansa da senhora. Mas é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui justamente no Poderosa Cast Mais. Eu já coloquei um apelido nela, Barbie Delegada, porque ela é uma Barbie, ela é muito linda, gente. Ela é isso aqui mesmo, viu? Simples, maravilhosa. E seja muito bem-vinda e o estúdio é todo seu, doutora. Eu que agradeço. Obrigada pelas palavras tão carinhosas. E é um prazer estar aqui conversando, especialmente sobre um assunto que é tão caro a nós mulheres. Então, obrigada pelo convite. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa escolha de representar o Nordeste, né? A senhora não só representa o Nordeste, mas representa todas as mulheres do Brasil. Fale um pouquinho sobre essa escolha da senhora representar o Nordeste nessa ação de combate à violência contra a mulher, né? Então... essa escolha, na verdade, nós temos sempre reuniões no Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é a Senasp em Brasília, de integrantes das Forças de Segurança Pública para representar, especialmente no enfrentamento à violência de gênero. E na última reunião, eles resolveram criar uma Câmara Técnica de medidas tratativas sobre a violência de gênero em Brasília, e houve indicações de 5 representantes, né? Cada uma representando a região do Nordeste. Foi uma eleição com todas as pessoas presentes e eu fiquei muito honrada de ter sido eleita como representante da região Nordeste, né? Nós somos 9 estados, alguns com suas particularidades, mas todos empenhados nessa luta pelo enfrentamento à violência. E por coincidência, na semana passada eu estive em Vitória, no Espírito Santo, que foi a primeira reunião presencial da Câmara Técnica Mulher Segura, que é organizada pelo Ministério da Justiça. Então eu estive na companhia de outras colegas, também representantes da região Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e a gente pode discutir muitos assuntos importantes, principalmente sobre essa lei, que houve uma lei que foi sancionada na semana passada pela Presidência da República, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. Então, são medidas que repercutem na segurança pública e a gente precisa debater com relação a isso para reduzir os indicadores de violência contra as mulheres, que infelizmente são altos e permanecem altos, na verdade, no Brasil inteiro. Então, assim, eu fiquei feliz demais em ter sido eleita representante do Nordeste e espero corresponder especialmente, né, com essas tratativas relevantes sobre a violência contra nós mulheres. Muito bem. Doutora, deixa eu só fazer essa pergunta. Só um gancho para... as pessoas em casa, às vezes não têm conhecimento, mas essa lei que foi aprovada agora para o uso da tornozeleira, no caso dos crimes de violência doméstica, ele se aplica antes da sentença
pós-sentença? Explica aí pro pessoal de casa para eles entenderem isso. Essa sua pergunta é bem importante. Por coincidência, eu até concedi uma entrevista agora há pouco para falar sobre essa lei. Se trata da Lei 15.383, que foi sancionada na semana passada. O que é que ela prevê? Ela prevê o uso obrigatório e imediato de tornozeleira eletrônica. Assim que a mulher faça a queixa. Isso. Aí só tem que haver o preenchimento de alguns requisitos. Primeiro, em situações de alto risco. Aí surge uma dúvida de como é que a gente vai fazer essa aferição, o que seria esse alto risco. Então, tanto o magistrado ou magistrada ou a autoridade policial, se for o caso, naquelas cidades que não são sede de comarca, o delegado ou a delegada pode aplicar de imediato. Então, quando ele vislumbrar que aquela situação é de alto risco, por exemplo, se a mulher voltar para casa, a gente percebe que ela pode ser vítima de feminicídio. E essa aferição desse alto risco é feita através do preenchimento do formulário chamado FONAR, que é Formulário Nacional de Avaliação de Risco do CNJ. Então, vamos imaginar, a mulher está em casa, né, sofreu violência, ela procura a delegacia da mulher, se for aqui na capital, ou a delegacia distrital em outros municípios, ela registra o boletim de ocorrência e quando ela fizer o requerimento da medida protetiva de urgência, ela já preenche esse formulário, que é bem simples. Existe um passo a passo no site da Polícia Civil, ou se for na delegacia, os próprios policiais vão auxiliá-la nesse preenchimento. E a partir dessa lei, a utilização da tornozeleira eletrônica pode ser feita através de um requerimento de medida protetiva de urgência, de forma autônoma. Então, hoje é muito mais rápido, é muito mais célere. Antes da lei, essa tornozeleira ela era opcional, ou seja, se colocava se realmente era uma opção. Hoje não mais, hoje ela é obrigatória. E não precisa esperar por sentença? Não precisa esperar. A partir do registro do boletim de ocorrência, se o delegado ou delegada ou o Poder Judiciário já verificar que essa mulher corre uma situação de risco iminente, então esse uso da tornozeleira já é obrigatório. E é importante demais, na verdade, a gente vê tantos casos que mesmo com o registro de boletim de ocorrência, o homem continua descumprindo e é preciso realmente utilizar essa tornozeleira para proteger, né, a integridade, para salvaguardar a integridade física das mulheres. E então até para avisar para outra mulher, né? Quando vê já ali já acende aquele alerta, né? Com aquela tornozeleira ali já é um alerta de alguma coisa. Porque né? tem um sistema que já fica monitorando. Já fica. Você botou um ponto importante, porque além da tornozeleira, a vítima recebe um dispositivo de alerta. Ou seja, se vamos imaginar que o juiz determinou que aquele homem não pode se aproximar por 500 metros. Sim. Se ele chega a 400 metros, esse dispositivo de alerta que a vítima vai ficar com ele já vai dar um alerta ali e ela já vai poder acionar a polícia militar de imediato. Por isso que é tão importante. Importante e necessário. Fora a tornozeleira ainda tem um bipzinho. Exatamente. E ela já alerta que ele está próximo dela, né? Ô, doutora, então vamos assim dizer que realmente a mulher alagoana, ela hoje pode se sentir mais segura, né, em relação a isso, a violência doméstica, porque já tem tantas coisas aqui em Maceió, tem a senhora que sempre está ativa, sempre está trazendo esclarecimento, reflexões sobre cuidado, né? Então hoje a mulher em Alagoas e Maceió, ela tá um passo além, né? No Brasil, mas Maceió assim tá tendo muito, né? Tá tendo esse cuidado maior, né? Dessa representatividade tão forte. Porque, vamos dizer assim, quando tem uma pessoa como a senhora, uma pessoa forte de pulso, assim, é mais fácil as mulheres confiarem. Né? Porque a gente ainda via muito recentemente delegacia de mulheres serem comandadas por um homem. E hoje em dia isso mudou muito, né? Em Alagoas, assim, o que Nanda quis passar, as mulheres se sentem representadas, se sentem protegidas pela sua figura. Pela sua figura. A gente vê muito isso, né? Ô, doutora, e como é ser a doutora delegada no dia a dia? Como é ser a senhora? Assim, a gente sempre vê a senhora na televisão, nos podcasts. Como é que é? A senhora gosta de quê? Faz o quê no tempo livre? Gosta de treinar? O que a senhora gosta de fazer? Eu me identifico muito com a atividade policial. Eu até brinco porque não me imagino fazendo outra coisa. Eu gosto realmente da função de delegada, aquela função que foge à rotina, que você não tem padrão todos os dias. Às vezes amanhã você tem uma atividade que você nem imaginava que vai realizar. Gosto da parte ostensiva, gosto de prender agressor, realmente. Eu gosto de colocar um coturno e ir pra rua para coordenar a operação. É algo que eu me identifico muito. Além disso, eu tenho uma filha adolescente de 17 anos, então sou como todas vocês, né? Temos as atividades rotineiras, principalmente nós mulheres, às vezes uma dupla, uma tripla jornada. Sim. E na minha função ainda é mais difícil porque a polícia, a segurança pública, ainda é uma função predominantemente masculina. Tanto é que o efetivo feminino ainda é muito pouco. Nós mulheres representamos apenas 20% de todo o efetivo. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para mostrar do que é capaz.
paz, principalmente em ambientes que durante tantos anos foram dominados pelos homens. Mas ainda bem que nós mulheres estamos, né, desbravando espaços, estamos ocupando espaços de decisão. Isso é muito importante, porque só quando houver, de fato, igualdade entre homens e mulheres é que a gente vai conseguir pensar em reduzir esses indicadores. Então, eu gosto demais, gosto da polícia, mas também tenho a minha vida, gosto de ler, gosto de ouvir música, enfim. Gosta, né? Todas as atividades. Qual a estrutura hoje em Alagoas, no estado, da Delegacia da Proteção às Mulheres? Qual a estrutura no estado hoje? Ela só tem em Maceió, tem nos interiores? Qual é o efetivo deslocado para esse atendimento e a quantidade de viaturas? Qual a estrutura geral no estado de Alagoas que é designada para esse fim? Hoje nós temos 3 delegacias especializadas de atendimento à mulher, que a gente chama de DEANs. Temos 2 aqui em Maceió, uma que tem sede no COD, ali no complexo de delegacias especializadas, que fica no bairro de Mangabeiras, e uma outra que fica na parte alta, no Salvador Lira. Vou fazer só um parênteses, é muito importante ter essa delegacia na parte alta, porque a gente tem, dos 4 bairros com maior incidência de violência, 3 estão ali na parte alta. Então a gente precisa manter realmente essas 2 delegacias para que haja um atendimento especializado a todas as mulheres. E além disso, nós temos na cidade de Arapiraca também a 3ª delegacia especializada da mulher. E nos municípios em que não há delegacia, o ideal seria que todo município tivesse uma delegacia especializada, não é verdade? Sim. Mas, infelizmente, pela estrutura insuficiente, pelo baixo efetivo policial, não tem como mais de 100 municípios ter DEANs. A gente nem tem delegada mulher suficiente para isso. Então, nos municípios onde não há delegacia especializada, nós contamos com os CISPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, que é uma parceria da Polícia Civil e Militar. E nesses CISPs existe uma sala de lajes, que não é só uma sala pintada com uma cor específica, é uma sala que a gente busca dar um atendimento especializado. Então, é preferencialmente por mulheres, a gente faz capacitação contínua com essas policiais, para que não haja reprodução de estereótipo de gênero, para que a gente consiga atender, acolher aquela mulher. Eu acho que a palavra principal é essa, acolhimento. Eu não posso julgar a mulher que está ali, que chega para registrar um boletim de ocorrência. Eu tenho que acolhê-la e fazer todo o procedimento necessário primeiro para proteger aquela mulher e depois para colocar aquele agressor atrás das grades. E o que a senhora falaria para a mulher que está aí do outro lado, né, sofrendo qualquer seja a violência ela doméstica, ela pode ser psicológica, moral, o que a senhora falaria para essa mulher nesse momento de acolhimento a essa mulher? A principal fala na violência de gênero é a denúncia. Não existe nenhuma outra forma de prevenção além da denúncia. Porque, por exemplo, se fosse um crime contra o patrimônio, como crimes de roubo ou furto, às vezes o pessoal da imprensa me pergunta, é uma forma de prevenção? Em crimes contra o patrimônio, eu posso dizer, bote, né, uma cerca elétrica na sua casa, quando se aproximar de um veículo, observe o alarme. Mas na violência doméstica, a vítima dorme com o agressor, na verdade, ela dorme com o inimigo, em alguns casos. Então, a maior prevenção é a denúncia. Eu sei que às vezes é muito difícil ela romper aquele ciclo da violência, por isso que muitas permanecem por uma dependência financeira e hoje principalmente por uma dependência psicológica forte. Ela não consegue sair, na maioria dos casos, sem ajuda de amigos, de familiares. Ela precisa da rede de apoio. E nesse sentido, a maior forma de se socorrer é a denúncia, porque nós da polícia só vamos tomar conhecimento, na maioria dos casos, com a denúncia. Veja que a maioria dos crimes se dá dentro de casa. É um local que, via de regra, a gente não pode adentrar sem um mandado de prisão ou um mandado de busca. Então, a polícia só toma conhecimento com a notícia da vítima, na maioria dos casos. Por isso que o melhor caminho é a denúncia, que ela não se intimide, que ela não está sozinha e que hoje nós temos mecanismos para proteger essa mulher. Esse é a maior dica de prevenção, realmente. Doutora, a senhora falou uma coisa muito importante que me mexeu aqui. Quando a senhora diz que o maior índice na nossa capital, Maceió, de crime de violência contra a mulher é na parte alta. Aí eu questiono a senhora. Seria pelo fator cultural? Seria pelo fator econômico? Ou seria tão somente porque essas mulheres dessa região, justamente por um fator econômico menor, não teriam tanto peso na balança a contrapor, a ir procurar o auxílio policial, eles não vão perder nada. E quando partir para as áreas nobres, ela disse, não, mas isso aqui eu não posso, porque meu marido isso... vamos dizer assim, ver o bem patrimonial para contrapor isso na balança. Então, talvez, será que, todavia, entretanto, na parte nobre, também não aconteça, talvez até maior, porém,
essas mulheres se poupam desse trabalho, não é nem trabalho, se poupam dessa exposição de ir a uma delegacia, porque meu nome vai sair na imprensa, meu nome que a outra pessoa é poderosa, né? A gente teve aqui em Maceió, a senhora sabe disso, caso de pessoas, entre aspas, poderosas, impolutas, que foram agressoras de mulheres e pouco tempo depois, uma hora depois, a mulher voltou atrás. Não houve nada de agressão, ninguém me agrediu. Por quê? Lá na parte alta, não. Ela não tem nada a perder. O nome dela sair na imprensa, ninguém nem sabe quem é ela. Então, eu queria que a senhora contextualizasse, comentasse um pouco sobre esse meu pensamento. Você colocou uma coisa bem importante. A doutrina, ela coloca uma expressão que eu até não gosto muito, mas é bem pertinente nisso. A violência doméstica é um crime democrático. Democrático por quê? Porque ele atinge todas as mulheres, independentemente de classe, de raça, de etnia, de nível social. Nós tivemos caso, inclusive, uma delegada de polícia que foi vítima de feminicídio na Bahia. Tivemos recentemente, que foi uma tristeza muito grande, 2 integrantes das forças de segurança pública. Vejam, uma delas era membro da Guarda Municipal até de Vitória do Espírito Santo. Ela trabalhava no enfrentamento à violência e foi vítima de feminicídio. Tivemos apresentadoras de televisão, fatos amplamente divulgados na mídia que tinham condição financeira, então não é só a dependência financeira, e que também foram vítimas. Então atinge todas as mulheres, por isso que é um crime democrático. O que acontece é que algumas que não têm tanto poder aquisitivo, que vivem em locais, em bairros mais periféricos, elas não têm a quem se socorrer, só a polícia. Aquelas que têm mais poder aquisitivo podem ter acompanhamento psicológico, podem viajar, podem, enfim, algumas, né? Podem ter alguns determinados tipos de apoio que as mulheres periféricas não têm. Então, por isso é que os indicadores, na maioria dos casos, os registros de boletins de ocorrência, são de pessoas, enfim, que residem em determinados bairros, enfim, classes mais periféricas. Porém, não quer dizer que a violência só atinge a elas, atinge a todas. E também hoje tem muita questão da vergonha, a mulher sente vergonha, né, intimidada de registrar o boletim de ocorrência, e não pode ocorrer, porque a vergonha que tem que sentir é o agressor. Tem até um livro muito bom que foi de uma francesa, que ela inclusive foi vítima, não sei se vocês lembram, né, de reiterados estupros praticados pelo próprio marido, enquanto ela estava dormindo, ela era dopada, e ela coloca no livro assim: a vergonha precisa mudar de lado. E é verdade, a vergonha tem que recair sobre o agressor, não sobre a mulher. A mulher não tem culpa se sofre violência doméstica, a culpa é sempre do agressor. Então, por isso que é importante que essas campanhas de conscientização que alerta sobre a denúncia, ela atinja a todas as mulheres, de todos os bairros, de todas as classes. Hoje tem havido um aumento bem maior, mas infelizmente ainda há uma subnotificação muito grande. Muitas mulheres têm receio de se expor, enfim, e de registrar a denúncia. E o melhor mecanismo é a gente sempre, né, trazer essas mulheres para essa conscientização e alertar sobre a importância da denúncia e também para colocar aquele agressor ali na prisão. Esse é um ponto importante. É o pensamento que depois ele vai mudar, né, depois passa, né, depois alguma coisa ali vai mudar, né, e aí vem a vergonha, vem o medo. E eu queria também falar sobre a prevenção. A prevenção nas escolas. Eu passei um tempo fazendo como massoterapeuta, eu ia para as escolas e a gente fazia uma roda de conversa ali com os adolescentes. E, meu Deus, como o senhor tá me pedindo para voltar para isso, para os adolescentes, as crianças, a gente conversar sobre tudo, inclusive falar sobre a violência, né, que é tão importante essa prevenção dentro das escolas, para meninos e meninas. O que a senhora acha que isso é importante, essa prevenção, esse falar dentro das escolas, que é necessário e precisa? Esse ponto das escolas, Nanda, eu considero essencial. A gente tem um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil que eu gosto muito, que é a Lei Maria da Penha na escola. A gente precisa levar para os adolescentes a compreensão de que precisa respeitar aquela mulher. Recentemente, inclusive, houve uma lei que determina que seja ofertado, principalmente no ensino médio, uma disciplina específica sobre violência contra as mulheres. É extremamente importante. Recentemente foi feita uma pesquisa até na Inglaterra e que se colocou que pela primeira vez na história da humanidade a misoginia hoje ela é mais presente entre os jovens, ou seja, são os adolescentes que continuam cometendo a violência doméstica. Tem até uma série muito boa que passou em um streaming que se chama Adolescência e retrata isso, né, como a misoginia está presente entre os adolescentes. E é até interessante que eu faço muitas palestras nas escolas e depois no fim sempre algumas meninas vêm me abordar dizendo que começa assim, né? Ele começa a pedir a senha do WhatsApp do celular dela, aí começa a dizer: mulher minha não sai com essa roupa, a mulher usa a roupa que ela quiser, a roupa não pode ser determinada pelo companheiro, entendeu? Então são determinados tipos de comportamento que a gente sempre aceitou, porque nossas mães, nossas avós disseram: não, isso é amor. Não é amor, ciúme não é amor, ciúme é posse, é controle, é propriedade. E isso está por trás de tantos casos, infelizmente, que a gente vê
de violência contra a mulher e começa na adolescência. Tivemos casos recentes de pessoas que agridem a mulher, a adolescente, porque ela disse o não. Quer dizer, o homem não consegue viver com uma negativa. Se ele tiver uma negativa, ele vai partir para a violência. Isso precisa começar na base. Eu preciso começar a ensinar o menino a respeitar a menina, porque senão a gente vai estar sempre, as futuras gerações vão estar com indicadores, são indicadores muito altos, uma violência muito brutal contra as mulheres. Então precisa partir ali da educação. Isso é extremamente importante. Exatamente. Sobre isso, sobre esse tema de, vamos dizer assim, essa violência contra a mulher, a partir do princípio do pertencimento, quando o cara acha que a mulher pertence a ele, que temos uma antropóloga da Universidade Federal de Brasília, ela é argentina, que ela tem um conceito, ela é muito influente aqui na América Latina, que ela disse o seguinte: violência contra a mulher é crime de poder, não é de paixão. O feminicídio funciona como mensagem pública entre homens, demonstração de domínio, que eu falei, do pertencimento, conceito de pedagogia da crueldade. Entendeu? Então é aquele poder, aquele domínio. E isso, quando se começa nas escolas, passando para a garotada, dando uma outra visão de mundo, que às vezes ele está dentro de um lar que ele está presenciando aquilo. Está só repetindo, ele só vai se repetir, não é verdade? E fala também sobre o homem, ele não saber lidar com a rejeição, com esse sentimento, né? Ele não sabe. Porque ele tem o pertencimento. Ela é minha, quem manda sou eu. Entendeu? Ela é minha, quem manda sou eu, vai vestir isso aqui porque eu quero, não vai trabalhar na rua porque é pertencimento. Então não é paixão, é poder. Quando a mulher se rebela contra isso, o pau come. Aí vem as agressões, termina nos crimes, né? Quer dizer, a agressão já é um crime, termina nos homicídios, nas lesões corporais, entendeu? É terrível. Eu tava lendo também, falando sobre Maceió, né? Que diz que é uma das capitais, a cidade mais violenta, assim, do Nordeste, em relação à quantidade de pessoas, a população, né? E tinha, acho que é 26 casos que a SAMU é chamada por mulheres que estão sendo agredidas, que a gente conhece, que a gente sabe que ligaram, que falou, e as que não falaram, que não ligaram, que estão em casa, né? Que eu trabalho com mulheres, a gente sabe, e é tão assim, tão difícil, que às vezes eu chego em casa e falo pro amor coisas que eu não acredito que está acontecendo ainda, né, amor? Da pessoa, e assim, são pessoas até da igreja, imagine, né? Pessoas ainda... Muita gente dentro da igreja, pertencendo à igreja evangélica, está apanhando mesmo. Apanhando, a gente vê muito fazer isso. Terapia, lá o pessoal confessa ela, ó, tô presa. Mas que pau. Porque não pode sair, não pode falar, porque ainda vai ali naquele Velho Testamento que eles interpretam tudo errado, né? Que a mulher pertence ao homem, e é muito difícil, né? Então, coisas que acontecem que a gente ainda não acredita em relação à violência, né? A violência psicológica, que é muito grande. A violência moral, né? Uma coisa interessante também, vi uma curiosidade, que o povo de casa também tem essa curiosidade, doutora. Hoje em dia a gente tem muitas relações homoafetivas. Então tem de todos os tipos. Como se posiciona o Estado diante dessas situações? Vamos dizer, é um casal de duas mulheres. Um agrediu a outra, ou o casal. Como fica essa situação? É uma curiosidade que o povo em casa tem. Vocês fizeram algumas colocações importantes, mas depois eu cito. Mas a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que esse ano, agora em agosto, completa 20 anos, uma lei tão importante que mudou a visão do enfrentamento à violência, ela também equipara relações homoafetivas. Então, uma mulher também, enfim, um relacionamento entre duas mulheres também pode ser protegido pela Lei Maria da Penha, porque importa que uma pessoa se identificar como mulher. Então, nós temos muitos casos, inclusive, de relacionamentos homoafetivos que também tramitam na Delegacia da Mulher, que também há proteção à Lei Maria da Penha. Mas só entre duas mulheres? Porque veja, a lei, ela protege a mulher. Então, se forem dois homens, enfim, também pode ser, mas aí o homem tem que fazer o registro na Delegacia Distrital. A gente, para a Delegacia da Mulher, a vítima só pode ser mulher. Não apenas a questão do sexo, desde que ela se identifique como mulher, porque a Lei Maria da Penha protege a questão do gênero. Mas se for um homem que sofreu violência, o homem também pode sofrer no relacionamento homoafetivo entre dois homens, aí eles vão fazer o registro na Delegacia Distrital. Mas veja isso não é incongruente. Eu, homem, me sinto mulher, eu chego no shopping e vou entrar no sanitário feminino porque eu me declaro mulher. Segurança do shopping pega ele, vai dar uma confusão porque vai responder.
Ele vai numa delegacia de mulher e não vai atender. Não, ele vai sim, porque não é questão. Ele é homem, mas se ele se identifica como mulher, então a Lei Maria da Penha não protege mulher trans, se ele se entendeu? identificar como mulher, Exatamente, protege, inclusive as mulheres trans. Eu digo, se for um relacionamento entre dois homens e os homens se identificam como homens, né? Como uma mulher e o outro marido e mulher, mas a lei também protege, inclusive, a mulher trans, inclusive, não precisa sequer ter feito a cirurgia de mudança, não precisa ter nem mudado o nome civil. Basta se declarar. Exatamente. Qual é o seu gênero? É esse. Pois é, porque a lei protege as pessoas em situação de vulnerabilidade social e também eles estão em situação de vulnerabilidade. Então, a lei protege a todos. Isso é extremamente importante, porque não pode haver discriminação. Exato. O assunto que a gente comentou antes, a senhora disse sobre isso. Foi sobre a questão da posse, né? E você citou muito isso, a questão, porque durante muitos anos se falou que o feminicídio era um crime passional, de paixão. Essa expressão tem que ser rechaçada, é totalmente equivocada. Não existe paixão. Inclusive, esse conceito, né, foi utilizado muito, que inclusive a legítima defesa contra a honra, que só foi defenestrada pelo STF há pouco mais de um ano, foi utilizada durante muitos anos. Quer dizer, o homem alegava que amava demais e que matou para defender a sua honra. Veja, isso não é amor, isso é posse, isso é propriedade. E é esse conceito equivocado que a gente tem que começar a ir voltando à questão da base da educação. Eu preciso tratar meninos e meninas de forma igualitária, porque senão o menino sempre vai achar que a posição da mulher é uma situação inferior a ele, que ele pode mandar e que ele pode comandar aquela mulher, e não pode. Então, por isso que a gente precisa levar esse ponto para a educação. E você também falou a questão da crueldade, né? Nós temos hoje no feminicídio, muita gente pergunta, mas a gente cita tantos casos, será que está aumentando? Tem aumentado a crueldade. Eu já trabalhei em quase todos os setores da polícia, de tráfico de drogas, de roubo a banco, e a brutalidade que a gente vê em crimes contra a mulher, a gente não compara com nenhum deles. O homem não desfere um golpe de faca na mulher, ele desfere 30 golpes, ele desfigura o rosto da mulher, ele foca no rosto e na parte íntima da mulher. Nós temos casos que o homem percorre 2.000 quilômetros e mata a mulher na frente dos filhos. Tivemos casos, lembra que foi tão citado, o homem mata os próprios filhos. E agora se torna biológicos, né? Exato, para se vingar da ex-companheira. Tivemos um caso até aqui em Maceió, que o pai deu chumbinho pro filho porque a ex-mulher não queria reatar o relacionamento. Então, veja, é quase um fundamentalismo aí que a gente percebe, que a gente não verifica em outras infrações penais. É um ódio muito forte que se tem com relação à mulher. Por isso que é tão importante. Aí eu parabenizo vocês de trazerem esse assunto da violência contra a mulher, um assunto extremamente importante e que a gente precisa, enquanto sociedade, debater com relação a isso. A questão que você citou é a lei do vicaricídio, né? Veja, hoje já se equipara também a crime. Vai ser de onde vai, dentro do projeto de lei da misoginia, ele vai também ser agora para aprovação no Congresso. Exatamente. Né? É só falta da misoginia, falta na Câmara. Mas veja, é um ódio que está muito presente na nossa sociedade, infelizmente, recentemente, que a gente precisa ir de encontro a isso, sob pena de todos os dias a gente vê crimes, né? Todos os dias há crimes graves. Se a gente for pegar qualquer site hoje da polícia, da internet, vai ver pelo menos um caso de violência contra a mulher. Então virou uma rotina, né? Virou o nosso cotidiano. E a gente precisa lutar com relação a isso. Uma coisa que minha esposa tinha... Ela sempre comenta essas coisas assim, depois eu paro realmente Quando acontece um caso desse grotesco, que sai na mídia, o cara deu chumbinho ao filho, o cara esfaqueou a mulher, jogou ácido, aquelas coisas. Pode esperar. Nas semanas seguintes vão ter casos repetitivos daquilo. Como se fosse, né? Sabe, uma repetição, uma coisa que agora ele fez, agora eu posso fazer aquilo que eu tive tanta vontade. Eu vou fazer. Olha aí, você tá vendo como é que o cara faz? Vou fazer também. Tivemos um elevador, né, que após aquele caso que foi tão divulgado, houve casos similares. Mas existem alguns estudos em cima disso, é como se para alguns também servisse até de um estímulo, né? Para reduzir aquilo. É problemático, realmente. É problemático. Parece que só depois que ele vê que ele tem mais coragem, parece que ele tem a consciência de que aquilo ali... Ele vê que aquilo pode ser feito, eu vou fazer também com você. Aquele prazer, né, de fazer isso com a mulher. O maior absurdo que eu acho nisso tudo é o cara cometer o crime contra os filhos para se vingar da mulher. Não vou matar você, você vai ficar e esse indivíduo ainda fez uma carta dizendo que amava os filhos, que amou ele. Isso em nome do amor. Ele não ama os filhos, ele na verdade era de um egoísmo tão grande que é como se a vida girasse em torno dele, se a mulher não fez aquilo que ele esperava que a mulher tem que fazer, ele tem o direito de ceifar a vida dos filhos. Por isso que eu li o da antropóloga. É um absurdo, realmente. O que ela fala é um resumo de tudo isso. Não é paixão, não é disso, é poder. É poder. É poder, o pertencimento. Eu tive um caso de uma mulher que foi à delegacia, ela dizia que enquanto ele agredia, a vítima chegou para ela e disse: a sua vida é minha. Veja, é muito forte isso, porque se um homem diz que a vida da mulher pertence a ele, nesse momento nós mulheres deixamos de ser sujeito de direito e passamos a ser objeto de direito. Aqui é como se a gente fosse
propriedade daquele homem. Veja, ele se acha no direito até de tirar a vida daquela mulher. A mulher não tem autonomia para escolher permanecer ou não no relacionamento, não tem autonomia nem para escolher, para morrer, porque tem que ser morta naquele momento que aquele agressor entendeu que deveria ser. Por isso que é tão grave realmente essa questão de domínio de poder sobre a mulher. Por isso que é importante passar a lei da misoginia. O homem, ele machuca a mulher de todas as formas, porque eu já ouvi muitas mulheres chegarem e me falar assim que quando ele não tem mais nada a fazer ou falar, ele diz, você é velha, você é feia, você está acabada, ninguém vai lhe querer. Quem vai lhe querer desse jeito? Tá destruído, sabe? Então é de uma perversidade. E às vezes você olha pra pessoa como se ela fosse uma lindeza mesmo, né? Pra estar falando isso da outra mulher, da companheira. Né? Estima, e muitos assim, por isso que a violência psicológica é muito forte. Deixa a autoestima da mulher lá embaixo e a mulher termina acreditando, né? Ela tá tão vulnerabilizada, tá com a autoestima tão lá embaixo que ela termina acreditando que não merece ninguém além daquela pessoa. Para que ele não perca esse poder. Ele não pode. E eu também tenho percebido algo assim, que a gente faz parte de vários grupos, né, de mulheres, e a gente vê que a mulher atípica, ela sempre é uma mulher solo. O homem, ele não aguenta, né, ficar ali, porque ele sempre escolhe a parte boa, a parte que é confortável, a parte que ele não vai ter, né, ele deixa todo aquele fardo, aquela coisa ali pra mulher. Então ele sempre quer se colocar numa situação, num relacionamento que seja bom, que seja cômodo pra ele, né, e o que não é, deixa pra ela, né. É terrível. Doutora, nós moramos no Nordeste, a senhora vem de Recife pra cá, mover da Paraíba, eu vim de Salvador, que a gente conhece bem assim o Nordeste. O Nordeste hoje está mais evoluído, está mais mudado, mas o Nordeste sempre foi reconhecido como uma zona coronelista. A senhora, à frente dessa delegacia, vamos dizer assim, desse trabalho em favor das mulheres, a senhora já sofreu algum tipo de pressão política? Mas, não pode, esse aí não, se debrei, não, já sofreu. Pressão por ter de pedidos, em alguns momentos há, mas comigo não tem isso. Então, hoje em dia, apesar de sermos um Estado, né, que foi erigido, construído na base do coronelismo, não tem com a intensidade que tem anteriormente. Então, hoje eu posso dizer que não existe pressão política nesse sentido. Principalmente porque hoje a mídia fica muito à frente, enfim, então todos sabem que se houver os servidores públicos têm autonomia. Eu estou aqui por concurso público, não foi por apadrinhamento de ninguém, ainda bem que o concurso público ele tem esse aspecto extremamente positivo. Então o que a gente tem que fazer é cumprir a legislação, cumprir a lei. Não interessa quem foi o agressor, todos têm que ir para cadeia com a mesma intensidade. Então hoje ainda bem que isso aí já avançou sobremaneira. Doutora, e como foi chegar onde a senhora está hoje, delegada e tão conhecida, e tão, as pessoas gostam muito de você, da forma como você se comporta assim, né, amor? Como é chegar a ser a doutora Ana Luísa Nogueira aqui no estado de Alagoas, tão reconhecida? Para mim é um prazer muito grande. Eu fico até muito contente quando eu vou às ruas, às vezes vem algumas pessoas que dizem, pois olha, com aquela sua palavra, porque eu falo, é interessante que eu já tenho um timbre de voz muito alto, né? Eu já falo alto justamente porque muitas mulheres, na nossa Constituição, a gente terminou sendo invisibilizada, principalmente na segurança pública, e é preciso realmente ter essa questão de firmeza para mostrar a sua importância. Então, quando eu sou abordada na rua, e às vezes a pessoa fala, você me estimulou, por conta disso, eu consegui romper, né, aquele relacionamento. Então, isso assim, me deixa extremamente feliz, porque a nossa fala, em algum momento, poder, terminou, né, ajudando, né, aquela mulher, terminou estimulando aquela mulher a sair daquele relacionamento abusivo, e principalmente também em outras situações que eu fico muito feliz, são adolescentes que dizem, eu vejo você e me inspirei e quero ser delegada de polícia. Olha que alegria. Maravilha. Né? Então a gente termina trazendo outras mulheres, né, a terem realmente, verificarem como é importante a gente desbravar caminhos e a gente ocupar espaços de poder. E a senhora chegou onde queria, ou a senhora quer mais? Que tem qual o sonho assim? Olha, ainda bem que os meus sonhos já foram realizados, mas eu espero conseguir chegar a todas as casas, espero, né, que com a minha fala termine encorajando tantas mulheres. A gente sabe que tem muitas ainda que, infelizmente, permanecem em relacionamentos abusivos, que por diversos fatores, ou por medo, receio, intimidação do agressor, terminam não denunciando. Então a esperança é que elas consigam, né, romper esse ciclo da violência e que a gente consiga em algum momento comemorar como o governo federal, que é um feminicídio zero. Que a gente consiga dizer, olha, esse mês nenhuma mulher morreu
morreu pelo simples fato de ser mulher, porque é isso que o feminicídio é a mulher morrer pelo simples fato, pela sua condição de ser mulher. Sim. Então, por isso que é tão importante levar isso, e eu espero que eu continue levando para tantas mulheres. Foi muito Ô, importante. doutora, nós tivemos aqui, a semana passada, entrevistando o Dr. Ciro Blatter, do GAES. E ele é uma pessoa, assim, conversando com a gente aqui, ameaçada de morte, uma pessoa que tem todo um cuidado do mundo e tal. Aí eu pergunto, e a senhora como mulher, como delegada que cuida da mulher, tem que ter o seu cuidado para si. Como é o seu dia a dia? A senhora não tem ameaças? A senhora não tem medo disso? Anda sozinha? Anda com segurança? Como é esse particular da sua vida? Quando eu estive, antes de atuar na coordenação das delegacias da mulher, eu passei 8 anos coordenando a DEC, que hoje mudou o nome DRACO, que é como se fosse a polícia de elite aqui, né, que trabalha com crime organizado, com tráfico de drogas. Eu fui a primeira mulher a assumir essa seção, e havia um preconceito muito grande por sermos mulheres, porque é um espaço ainda dominado por homens, e claro, como a gente lida com crime organizado, então eu já sofri ameaças, já tive situações que eu tinha que tomar algumas cautelas, hoje não mais, não tanto como acontecia anteriormente, mas a gente não pode parar a nossa vida, porque foi uma escolha minha. A gente sabe que quando ingressa na polícia tem todas essas questões, mas tem o ônus e o bônus. Por exemplo, eu não posso frequentar todos os lugares de forma assim muito visível, enfim, então a gente busca ter algumas precauções, mas medo eu não tenho, só da morte, enfim. Então, não tenho esse receio, a gente tem que seguir a nossa vida. Agora, o que mais, assim, me dói, principalmente nesse momento que eu estou ocupando a coordenação das mulheres, é porque é um assunto muito forte. Então, a gente termina levando para casa, né? Não é um assunto bom você todos os dias lidar com casos graves, homem que arranca o bico do seio da mulher, que destrói os lábios das mulheres, enfim, que atinge ali de algum momento as crianças. Então, é um assunto forte que você precisa trabalhar com você mesma para não levar isso para casa, para conseguir viver ali minimamente, né, num ambiente de tranquilidade. Então tem essa questão do assunto ser muito forte. Mas com relação à segurança, a polícia já é inerente a isso. Então a gente tem que tomar algumas cautelas que são essenciais nessa função. Mas eu, assim, não troco por nada. Eu gosto demais. Em relação ao cuidado, a senhora faz terapia? Já fez terapia? Como é que é essa sua relação? Nunca fiz terapia, mas até precisava, viu? Porque eu sou tão estressada, enfim, nunca fiz, enfim, mas eu acho que é importante fazer. Né? Eu digo, a minha atividade já é tão atribulada, é uma correria tão grande que a gente precisa achar tempo para tudo, mas é muito necessário. Acaba sendo a terapeuta dos outros, É né? verdade, exato, né? Precisa ter aquela questão, precisa ter cuidados com você mesma. Gente, que maravilha. E, doutora, a senhora volta para a política? Não, foi experiência, até eu brinco, foi uma experiência diferente. E quando me convidaram há 2 anos, eu até relutei muito em aceitar, porque nunca me pensei nesse caminho. Mas a gente fala tanto, né, que as mulheres precisam ocupar espaços de poder, e quando há esse chamamento, a gente também precisa estar ali. Mas foi uma experiência, né, que passou, mas nesse ano eu não vou, não. A senhora gosta de desafio, né? Exatamente. Doutora, me diga outra coisa. A Lei Maria da Penha foi um instrumento fantástico, foi uma ferramenta fantástica e tal. Mas na sua visão prática do seu dia a dia, na área que a senhora hoje está à frente, quais são as falhas que ainda existem na Lei Maria da Penha e no que ela poderia ser melhorada? Essa tua colocação é muito importante. Primeiro, vamos dizer que a Lei Maria da Penha ela corresponde a uma mudança de paradigma, ou seja, ela mudou a visão, é uma forma de amadurecimento da gente ver a mulher. Eu disse que ela vai completar agora 20 anos. Eu estou na polícia até há mais tempo que isso. Estou há 22 anos aqui em Alagoas. Já sou alagoana de coração. E eu lembro tem um título, né? Pois é, tenho. E eu lembro que antes da lei, o que acontecia? Quando o agressor batia na companheira, ele ia à delegacia, ele assinava um termo se comprometendo a comparecer em um momento posterior ao Poder Judiciário e voltava para casa. Às vezes voltava para casa com mais raiva e batia com mais força na mulher. E a pena aplicada a ele era uma pena alternativa, que na maioria dos casos era uma doação de cesta básica. Meu Deus. E eu me lembro que houve um caso, isso até me marcou. Esse indivíduo chegou à delegacia e disse: olha, delegada, não tem problema, o dinheiro da cesta básica já está reservado. Então, veja, é como se houvesse um direito do homem bater na mulher. E se a gente for pegar nosso histórico de quem está ouvindo, cada um vai ter um relato aqui de violência. Sim. Ou porque viu o pai bater na mãe, ou porque viu o avô tratar a avó de forma depreciativa, ou porque tem uma vizinha, uma amiga que todos os dias apanha do companheiro, ou porque viveu um relacionamento abusivo, ou porque está nesse momento passando por um relacionamento abusivo. Então, é algo que durante muitos anos foi normalizado, isso foi normalizado na sociedade. E a Lei Maria da Penha, ela mudou essa visão, ainda bem. Então, hoje, a maioria das pessoas não tolera a violência contra a mulher. Então, essa mudança de visão eu considero essencial. E hoje, principalmente da cadeia. Nenhum homem vai pagar uma cesta básica depois de ter violentado, agredido a sua companheira. Então, essa mudança de visão eu considero essencial.
E ela mudou essa perspectiva. Agora, é claro que precisa haver mais investimento, precisa haver políticas públicas, aquela rede de apoio para ajudar a mulher a sair de um relacionamento abusivo. Porque não é fácil. Se fosse fácil, a gente veio ao mundo para ser feliz, não para apanhar de homem nenhum. Se fosse fácil, ela não permanecia. Mas às vezes tem uma dependência tão forte que por isso que a rede de apoio precisa melhorar. Então, a lei, ela é excelente. É uma das 3 legislações mais avançadas da América Latina, mas ela precisa, né, de custeio público, ela precisa de efetividade. Nós entrevistamos aqui um desembargador que ele não teve vergonha nenhuma de falar que ele, em 2 situações, ele refez o voto dele, refez a decisão dele, porque ele viu que ele tinha errado. A senhora teve alguma vez, em algum caso, sem citar nome nem pessoas, mas algum caso de sua vida onde a senhora atuou e depois viu nessa situação de mulheres, que assim, eita, essa mulher estava armando, era mentira dessa mulher, e eu pensei no início que era, e o cara inocente. Já houve algum caso desse? Ainda bem que nunca houve. Eu sempre sou uma pessoa muito assim precavida, a gente tem que atuar, né, com muito rigor, porque aí está em jogo a liberdade, que é um direito tão importante previsto na Constituição Federal. Então, sempre busco atuar realmente com uma seriedade muito grande, e ainda bem que nunca houve esse caso. E essa sua colocação é bem importante, porque, claro que existem situações em que a mulher pode falsear a verdade, né, que inclusive pode importar até denunciação caluniosa, mas é muito pequeno o número. A quase totalidade dos casos de violência realmente são casos, né, que foram presentes, que foram muito evidentes. Verdade. Mas pode ocorrer, mas aí cabe a polícia, né, atuar com investigação policial séria e já verificar ali e evitar que o inocente seja responsabilizado penalmente. Ainda bem que comigo nunca aconteceu. Todos os casos é porque realmente eles foram responsabilizados penalmente, foram condenados, né? A gente tem que atuar, tem que observar, né? Fazer uma investigação muito séria, né? Com suporte probatório ali, com provas suficientes para responsabilizar penalmente o agressor. Isso é muito bom, porque não tem nada para inquietar a gente, né? Não, nesse nada sentido, para uma consciência tranquila. É verdade. Doutora, eu quero agradecer e eu quero deixar o espaço para a senhora falar o que a senhora quiser agora nesse finalzinho. Ai, que pena, eu vou falando, pensei que estava na metade, já está no final, olha, eu só tenho que agradecer, obrigada, Nanda, pelo convite, ainda bem que dessa vez deu certo. Foi. É um prazer vir aqui e trazer esse assunto que é tão importante sobre a violência contra as mulheres. A gente, infelizmente, tem visto, né, cotidianamente, tantos casos graves e que até é muito forte para nós mulheres, a gente verificar isso, tantas mulheres sendo mortas pela condição do gênero feminino, e a gente precisa trazer esse assunto para sociedade, não pode ficar apenas na segurança pública. A segurança pública sozinha, ela não vai resolver a violência contra as mulheres. A gente atua de forma repressiva, mas a gente precisa trazer as mulheres e trazer os homens, por isso que é importante a sua presença também aqui. A gente precisa dos homens nessa luta pelo enfrentamento. Só as mulheres a gente não vai resolver esse problema. Por isso que é importante da atuação dos homens também para atuarem junto com a gente, para a gente conseguir, né, reduzir esses indicadores. É um problema cultural e que precisa, como a gente falou aqui, começar lá nas escolas, no ensino fundamental. Sabe, a gente vai voltar, né? Mas a gente lembra que a gente ia. O Estado. Abordou muito. O Estado. Leva ali a minha caixinha de som para a gente fazer nossas palestras. O Estado tomar realmente uma frente nas escolas. Precisa. Como tomou agora, né? De tanta coisa, um problema sério também que a gente tem as redes sociais, esses joguinhos, o que estavam fazendo aí com as crianças. Ainda bem que agora vai ser tem que comprovar que é de maior para entrar, para jogar. Aquilo ali estava um problema sério, terrível. Coisas terríveis que a senhora nem imagina. Eu vi uma trend, né, recentemente, absurdo do menino estavam agredindo, né, um boneco para fingir que era como se fosse uma menina que se recusou a sair com ele. Coisas terríveis, estupro de meninas, coisas terríveis nesse jogo. Robot coisa. São tantos jogos, mas terrível. Precisa ter uma legislação forte, e vemos recentemente o ECA Digital precisa ter uma legislação forte para responsabilizar agora essas plataformas. Vem agora também essas trendzinhas das frutas, né? Aí eu vi também, cada absurdo, meninos, né? Coisas assim. E comportamentos abusivos, né, com as meninas, e termina a gente normalizando isso, não pode Quanto mais a gente fala, mas parece que as pessoas desse tipo têm prazer de fazer o contrário. Porque a senhora gosta muito dessa área de estudo. Se a senhora fizesse um estudo dentro das escolas, não precisa no ensino médio não, no ensino fundamental, com os meninos, a senhora ia se assustar, o que para eles hoje é normal, o que eles estão fazendo com as meninas. Não, isso eu não acredito. Só eles
relatando para a senhora. A gente Por fica assim, conta desse estarrecido. mundo Da virtual. internet e do Por isso que a gente também, como os pais, tem essa responsabilidade na educação. Eu disse que tem uma filha de 17 anos, eu sempre reforço com ela, olha, não perdoe, não existe perdão para violência. Se levou um tapa, não existe perdão, porque o homem não vai mudar. Muitos dizem, mas foi só um momento, o homem é assim. Não, o homem não é assim. Então tem que tratar a mulher com respeito. Se houve qualquer tipo de agressão, não há perdão aqui. O que existe é caso de polícia. Só evolui, né? Só evolui Exatamente. E vai a violência, aumentar a vai gravação, aumentando, né? Então é isso. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um Obrigado, prazer. pessoal de casa, por mais uma audiência. E Muito vamos obrigada, preparar pessoal. a próxima entrevista. Eu espero, não tenho certeza que vocês gostaram. Aí aquele negócio do like. Do joinha, do like, se essas coisas inscreve. todas que Né? o Bota Porque, gente, a nossa entrevistada de hoje foi poderosa. A gente merece, tenho viu? certeza que vocês gostaram. Muito obrigado. Obrigada a todos. Até a Obrigada. próxima. Obrigada. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.